Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do Varicado 2016 e nesta lição em particular vamos ver os símbolos e os blocos, portanto, diferenças, vantagens e desvantagens entre um sistema e outro sistema. Começando pela simbologia, gostava de vos mostrar aquilo que podemos chamar os símbolos internos do Varicado. E podemos ver estes símbolos internos, esta simbologia, neste menu Peças. Temos aqui uma série de itens que chamam símbolos. Estes primeiros 4 têm a ver com peças standard, bibliotecas de peças standard, que podemos inserir através da escolha de algumas características de cada peça. Por exemplo, parafusos. Podemos buscar um parafuso, dar a sua dimensão, o seu comprimento, o tipo de vista que vai ser criada em termos de desenho e dar aqui um pequeno ponto de inserção e o nosso símbolo do parafuso, neste caso, é inserido. Isto é um tipo de simbologia. Temos outro tipo de simbologia que tem a ver com simbologia, como diziam os nomes, hidráulica, elétrica, soldadura, tolerâncias e acabamentos de superfície, que já vimos numa das lições anteriores, em particular no dimensionamento. Por exemplo, hidráulica tem aqui toda uma simbologia, portanto existem muitos tipos, toda uma série de simbologia podemos chamar, ponto de inserção e é colocado este símbolo no nosso desenho, já previamente feito. Portanto, isto é algo muito prático, portanto existem muitas peças inseridas, não é muito flexível no aspecto de poder ser alterado pelos utilizadores, portanto isto é instalado com a versão standard do programa e tem que ser trabalhado desta maneira. No futuro, julgo que estas funções vão ser mais abertas aos utilizadores, portanto irá haver aqui alguma flexibilidade adicional que neste momento ainda não existe. Portanto, estes são os símbolos internos. Passando aos símbolos, ou podemos chamar símbolos externos, que é aqui que eu julgo que temos bastante interesse para vermos e trabalhar ao nível de utilizadores. Portanto, para tal eu vou criar aqui uma pequena geometria, algo muito simples, e um pequeno retângulo com umas linhas cruzadas nas suas diagonais. E vou-vos mostrar neste menu ficheiro, temos aqui uma entrada que diz símbolos. E símbolos permite-nos aceder aqui a uma caixa de diálogo que se chama Biblioteca de Símbolos. Portanto, nesta biblioteca de símbolos nós podemos abrir uma biblioteca já existente ou podemos criar uma biblioteca nova, uma ou mais, como é evidente. Portanto, o grande interesse que os símbolos têm e como vantagem em relação aos blocos tem a ver com a possibilidade de podermos criar uma biblioteca que lhe podemos chamar qualquer coisa, por exemplo, biblioteca de parafusos, e podemos colocar lá dentro todos os parafusos que queiramos. Portanto, é nesse sentido que este comando permite uma organização de trabalho muito interessante. Portanto, para tal podemos, antes de mais, abrir uma biblioteca existente, estão aqui várias. Por exemplo, podemos abrir esta biblioteca tem apenas um símbolo aqui dentro, portanto, se tivéssemos mais, apareceria aqui uma lista corrida. Clico no símbolo e posso fazer inserir e este símbolo seria inserido. Não vou inserir agora, não me interessa, interessa mais agora mostrar-vos como é que isto é criado. Portanto, símbolos, já vimos, podemos abrir uma biblioteca ou podemos limpar e criar uma biblioteca nova, que é isso que vamos fazer. Portanto, antes de mais temos que criar um novo símbolo e esse novo símbolo é criado com uma primeira opção em que temos que dar o ponto de inserção do símbolo e depois podemos dar o que chamamos pontos de ligação, que corresponde a uma das ajudas aqui destes ganchos que temos, assim como temos endpoints, midpoints, portanto, ou pontos finais e pontos médios. Às vezes tenho este hábito de usar as expressões em inglês, peço desculpa. Temos também uma opção que se chama ponto de ligação, que são pontos que são usados exatamente quando estamos a inserir símbolos ou blocos. Portanto, eu vou dar aqui, por exemplo, outro ponto, vou dar aqui um ponto também, portanto, 3 pontos, um aqui, outro aqui e outro aqui. Portanto, não vou dar mais, posso dar até 32, mas neste caso acho que basta estes.
Portanto, agora vou selecionar os meus objetos, vou confirmar e vou dar um nome a este símbolo, que pode-se chamar retângulo, e punha-lhe aqui um comentário a dizer retângulo de teste. Ok. E confirmar. Então agora tenho aqui este meu retângulo, que ainda não está guardado em lado nenhum, simplesmente o criei, mas eu vou dizer agora guardar. E ao guardar vou criar uma biblioteca nova, onde estou a dizer bib nova e guardar. E esta biblioteca é caracterizada, portanto, cria um fecheiro, e é caracterizada por ter esta extensão SYM, SYM. Vou fazer guardar e guardei, está aqui, bibnova sim. Claro que agora poderia adicionar outra simbologia por aqui, não é? Não é difícil, pronto, e ter aqui quantos símbolos eu quisesse e ao fazer o guardar iria atualizar aquilo que está no meu fecheiro. Obviamente esta ideia de biblioteca de simbologia tem a ver com a possibilidade de poderem ser usados em qualquer desenho que eu esteja a trabalhar, como é óbvio, não é? Agora voltamos ao passo em que dissemos inicialmente, poderia abrir uma biblioteca, no caso já tenho uma aberta, portanto vou fazer como se estivesse num desenho novo qualquer e abriria esta biblioteca onde tinha os meus símbolos. Portanto, para tal, basta-me carregar em cima do meu símbolo, botão do lado direito, e fazer inserir para o desenho. Portanto, insiro com o meu ponto de inserção e podia inserir quantas vezes eu quisesse. A característica agora que este símbolo tem é que passa a comportar-se como uma única entidade. Pelo menos até ser feita uma explosão das entidades ou qualquer outra coisa, estas entidades reagem como uma única. E, por exemplo, se eu quiser criar uma linha, podem ver que apenas consigo reconhecer os meus pontos de ligação. Portanto, lembram-se, neste cantinho, aqui ao meio e o midpoint. Portanto, nenhum dos outros pontos é reconhecido. Ok? Portanto, símbolos, posso inseri-lo, posso apagar da lista e posso alterar nome ou comentário, pronto, também como um pequeno arranjo. Pronto, isto é o modo que temos para usar simbologia. Temos uma outra possibilidade para organizar a informação com este tipo de comando e que tem a ver com os blocos. Agora vou criar aqui nova geometria. Vou criar aqui uma coisa do mesmo género, mas diferente para que possamos reconhecer. Portanto, criei agora um pequeno círculo com duas linhas também a cruzar aos quadrantes. E vou fazer ficheiro blocos. E vou, mais uma vez, crio primeiro, guardo depois. Criar bloco, ponto de inserção. Os pontos de ligação não vou dar, a ideia é a mesma, penso que já perceberam. Vou fazer Enter para dizer não quero pontos de ligação. Agora, os objetos, confirmo e dou o nome. Dou-lhe o nome. E posso criar ou não um atributo. Eu vou criar para verem como é que funciona. Criar novo atributo. Vou-lhe dar, por exemplo, um nome. Vou-lhe dizer, poderia ser uma indicação de material. Posso lhe dizer, por exemplo, aço. E posso dizer o atributo está escondido quando eu inserir ou não. Portanto, mas eu vou dizer que está visível. Ok, e vou pô-lo aqui a algures. Está aqui assim, visível. Ok, está feito. Portanto, neste momento, criei o meu bloco, ainda não lhe aconteceu nada em particular, tenho de o guardar. Vou guardar o bloco e para guardar o bloco tenho que dizer onde é que está a minha referência. Portanto, se eu quiser dar a referência aqui da minha origem 00 do meu desenho, basta fazer Enter e agora selecionar os objetos, fazer Enter para terminar e dar um nome, dizer círculo, por exemplo, lição e fazer guardar. Portanto, estes fecheiros são guardados em pastas pré-definidas, podemos configurar quais são essas pastas ou dar outras quaisquer, estou a usar a configuração exatamente por defeito. Portanto, neste momento, criei um bloco, guardei o bloco no meu computador e agora poderia, em qualquer desenho também, agarrar, inserir. Portanto, círculo, lição, abrir
E vejam, se eu posicionar aqui no 00, que é a minha referência, ele vai posicionar-se em cima daquilo que estava, mas eu agora não quero, como é óbvio, fazer a mesma coisa. Portanto, mais possibilidades para os blocos. Neste momento posso editar o bloco, como é óbvio. Portanto, edito o bloco. Sim, senhora. Editar o bloco tem a ver com editar as suas entidades. Portanto, posso, por exemplo, vou fazer aqui qualquer coisa, mas não é muito importante o quê. Terminar a edição do bloco. Posso selecionar os objetos, portanto, aqueles que estão realçados já fazem parte. Agora tenho alguns mais para selecionar. E está editado, voltou a aparecer o atributo. Obviamente agora tenho que o guardar outra vez, porque editei, terei que o guardar. Dar outra vez a referência. Dar os objetos. E dizer, se eu quiser sobrepor ao outro que estava, guardar, claro. Portanto, o processo é simples, não tem grande história. Posso também editar os atributos, como é óbvio, e posso dizer, neste momento, posso apagar ou posso editar. Não quero que o atributo esteja visível, portanto está feito. Se eu o inserir neste momento, vou voltar a inserir, portanto, inserir bloco, círculo lição, portanto, peço desculpa que ele não o atualizou. Ele não atualizou, peço desculpa, mas vamos atualizar. Sim, senhora. Portanto, em princípio agora vamos inserir o bloco. Ok, agora já corretamente, não tinha guardado, agora sem o atributo visível. Portanto, editar os atributos e podemos também do mesmo modo alterar o ponto de inserção do bloco, portanto que a filosofia é a mesma, portanto foi um dos dados que demos quando criámos o bloco, penso que não há necessidade de estarmos a ver. Portanto, com isto, tinha estes dois conceitos de comando para vos mostrar, portanto, os símbolos e do outro lado os blocos, também para que se possam perceber um pouco vantagens ou desvantagens de usar um ou outro método, porque, obviamente, ambos os métodos são válidos para organizarem a vossa informação e para poderem ter determinado tipo de entidades, símbolos, ou peças que usem repetidamente nos vossos desenhos, portanto, para terem essa possibilidade de os chamarem e terem um trabalho mais eficiente, como é óbvio, porque no fundo é para isto que qualquer um destes comandos existe, para tornar o trabalho mais eficiente, poupar trabalho ao utilizador. Portanto, estava eu a dizer, espero que tenham percebido as diferenças, vantagens e desvantagens entre um e outro método. Mas também, obviamente, e como repito quase em todas as lições, caso necessitem de alguma ajuda adicional para algum esclarecimento ou para algum caso em particular que tenham, contactem-nos pelas vias normais, sendo estas o e-mail, comentário dos vídeos lá no YouTube ou mensagens. Portanto, que teremos toda a atenção e com certeza que os iremos ajudar naquilo que vocês necessitem. Pronto, agradeço que depois que vejam a nossa próxima lição, também será lançada muito em breve, com mais temas sobre o varicado, uma vez que também estamos sensivelmente a meio deste curso, desta versão 2016.